da população da comunidade LGBTQIA+, e agora eu vou trazer uma novidade que vem da Suprema Corte. Olha só, por determinação do ministro Gilmar Mendes, o Sistema Único de Saúde deverá respeitar orientação de gênero em atendimentos. Mendes concedeu liminar ao Partido dos Trabalhadores, que pediu garantia de acesso às especialidades médicas em conformidade com as especificidades e necessidades biológicas e com o reconhecimento de identidade de gênero autodeclarada. Gilmar Mendes deu um prazo de 30 dias para que o Ministério da Saúde proceda todas essas alterações necessárias nos sistemas de informação do SUS para que marcações de consultas e de exames de todas as especialidades médicas sejam realizadas independentemente do registro do sexo biológico. É uma grande conquista e que agora, bom, deve ser colocada em prática, né? É sobre isso a nossa conversa hoje com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a efetivação de direitos dessa população. Porque olha só, um estudo divulgado nesse mês mostra quais são os fatores que impedem a plena aplicação da decisão também do STF que equipara a LGBTfobia ao crime de racismo. Essa decisão do STF completou agora 2 anos, neste mês de junho de 2021, mas teve poucos efeitos práticos até agora esse momento. Esse estudo, que é organizado pela All Out e coordenado pelo Instituto Matizes, aponta 34 barreiras à criminalização efetiva da LGBTfobia. São dificuldades como resistência do Estado em reconhecer crimes de ódio, o modelo de policiamento, que em geral se coloca contra grupos vulnerabilizados, a cultura masculinista disseminada entre agentes de segurança e outras razões, outros motivos. A pesquisa mostra ainda que existe um apagamento das discussões sobre gênero e sexualidade nesse atual governo, no governo Bolsonaro. E assim, a criação de políticas públicas, é claro, está paralisada. Bom, não é demais lembrar nesse momento que o Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTQIA+, no mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos. A LGBTfobia mata uma pessoa a cada 26 horas aqui no Brasil. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mostram que em 2020 houve um crescimento de 41% em assassinatos de mulheres trans no país, mesmo em plena pandemia. 237 pessoas LGBTQIA+, morreram vítimas da homotransfobia no país em 2020. Bom, para essa conversa agora sobre essa situação, a gente está com o Rildo Veras, que é coordenador do movimento gay Leões do Norte, é um movimento que luta pelo reconhecimento dos direitos humanos e promoção de políticas públicas para a população LGBT. Os Leões do Norte, inclusive, têm atualmente apoio do Fundo Brasil, também já foram selecionados em editais anteriores, inclusive para a criação de um aplicativo destinado a receber denúncias de LGBTfobia. Quem nos acompanha agora é a Adriana Guimarães, assessora de projetos do Fundo Brasil, e atualmente é coordenadora de um edital específico para apoiar pessoas, grupos de pessoas LGBTQIA+, nessas ações de defesa de seus direitos. Adriana, Rildo, um prazer recebê-los aqui, viu? O Rildo volta. Comentava com a Adriana antes que eu acho que o Rildo já tinha participado aqui. E foi mesmo, no ano passado o Rildo esteve aqui com a gente, né, Rildo? E eu queria que você começasse falando aqui um pouquinho sobre esse aplicativo. Bom, um aplicativo que vocês desenvolveram, o Movimento Leões do Norte desenvolveu. Eu queria saber como que está o uso dessa ferramenta, quais os resultados dessa iniciativa até agora, uma ferramenta importante, já que a gente vive, inclusive, nesse momento de pandemia, que às vezes é muito difícil levar isso verbalmente, né, Rildo? Boa tarde. Isso, boa tarde, Thalita, boa tarde, Adriana, boa tarde, todo mundo. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, o aplicativo, ele surge como uma ferramenta, né, para o exercício da cidadania da população LGBT. Nós percebemos que o número de denúncias aí nas delegacias, ao passo que a LGBTfobia ela cresce, o número de denúncias não acompanha esse ritmo, né? E aí a gente entende várias causas para isso. Primeiro, a dificuldade em registrar um boletim de ocorrência que a população LGBT tem, com destaque para as pessoas trans. Aqui em Pernambuco, costumeiramente, quando as pessoas travestis e transexuais ousavam ir às delegacias para registrar uma queixa, elas eram aconselhadas a deixar isso para lá, a não levar a questão adiante, eram amedrontadas, né? Então, tem uma dificuldade em registrar um boletim de ocorrência com a possível causa LGBTfóbica. Então, com essa recorrência, né, com essa dificuldade recorrente, nós pensamos em que estratégia a gente poderia ter para facilitar esse exercício da cidadania.
E aí surge a ideia do aplicativo Rugido. Ele se propõe a ser um aplicativo no âmbito estadual, aqui em Pernambuco, né? E aí ele tem alguns objetivos. Primeiro é esse do exercício da cidadania, né? Para a gente exigir as políticas públicas do Estado, a gente entende que o passo anterior a isso é a gente fazer a nossa parte, a gente registrar as denúncias, as violências e todo tipo de violação que acontece conosco. E para facilitar essa violação, nós pensamos no aplicativo. Então, o aplicativo ele vem com essa ferramenta. Na hora que o LGBT está sofrendo essa violência, ele já pode fazer uma denúncia depois, uma denúncia qualificada. Ele, no ato da violência, ele pode fazer um vídeo, ou ela fazer um vídeo, pode registrar com foto, marcar localização. Então, depois, ele vai fazer essa denúncia, encaminha essa denúncia para a gente e vai chegar uma denúncia já com ferramentas para que ela não fique em vão, né? Porque ainda tem no senso comum aquela história, não vou denunciar porque não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. E quando a denúncia chega pelo aplicativo, ela já chega robusta, já chega com ferramentas que não vão permitir que essa denúncia ela fique parada, que ela não dê em nada, né? Então, o fato de eu poder conseguir registrar isso em vídeo, em foto, na localização, inclusive com o horário em que aconteceu a violação, isso facilita muito o encaminhamento da denúncia, né? Então, pensando nisso, nós criamos o aplicativo com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O aplicativo ele tem feito muito sucesso aqui. A gente fez o lançamento dele no final de janeiro, no Dia da Visibilidade Trans. Nós tivemos, nesse período, mais de 100 downloads já, que geraram para a gente 26 denúncias. Até ontem chegou uma denúncia, já são 26 denúncias, e aí de municípios, desde o sertão, lá longínquo, né, o Alto Sertão do Pernambucano, a região metropolitana. Então, de vários municípios, nós temos denúncias que nos chegaram, né? E essas denúncias, quando elas são de municípios aqui de Recife, da capital, nós recebemos e encaminhamos ela para o Centro Municipal de Referência LGBT do Recife. Quando elas são de outros municípios do estado de Pernambuco, nós encaminhamos para o Centro Estadual de Combate à LGBTfobia, que é o órgão que cuida dessas violações com os outros estados. E para além desse exercício da cidadania, nós percebemos que já, né, é uma coisa que a gente está percebendo agora na prática, que nós não tínhamos nos dado conta de que era possível, é de fazer os serviços funcionarem também, né? Literalmente, nós estamos dando trabalho para esses serviços especializados, né? Então, nós recebemos a denúncia, já checamos as informações, muitas vezes tem alguma informação que ainda está incompleta, já entramos em contato com a vítima, com a denunciante, antes de encaminhar a denúncia, e depois ficamos cobrando dos serviços especializados quais são os encaminhamentos que estão sendo dados para cada caso. E aí, para além desse exercício da cidadania, nós vimos que é uma ferramenta que impulsiona também que os serviços eles funcionem, né, mais a contento, com mais agilidade, com que dê retorno para a sociedade civil dessas demandas que estão chegando. E também, para além disso, o aplicativo ele gera estatísticas também. Nós estamos, com isso, gerando nossas próprias estatísticas, né, tendo em vista que nem sempre o Estado ele, gera estatísticas a curto tempo ou estatísticas que são confiáveis, porque muitas vezes a gente tem que levar em consideração a subnotificação de casos, né? Então, aqui em Pernambuco nós temos uma lei que obriga o Estado a elaborar estatísticas anuais das violações contra a população LGBT. Mas esses relatórios só têm sido publicados pela Secretaria de Defesa Social quando nós cobramos, e eles saem muitas vezes com dados já atrasados, e aí nesse sentido o aplicativo ele vem com dados mais recentes, que servem inclusive para a gente contrastar esses dados e questionar esses dados do poder público. Então tem sido uma ferramenta que a gente pensou inicialmente como para facilitar o exercício da cidadania da população LGBT, de fazer campanhas, dizer denuncie, vamos denunciar e denunciar e denunciar. E a gente já percebe nesse curto espaço de tempo que outras possibilidades vão surgindo com o exercício da denúncia, né? Tem sido Eu acho importante isso que você coloca, porque é isso. Às vezes levar uma denúncia sozinho é muito difícil, mas o aplicativo é como se alguém te desse a mão, né? Falar, vamos junto, então, a gente vai junto, te dar esse amparo. Eu vejo o aplicativo muito importante nesse amparo que dá para a população. Agora, deixa eu te trazer uma outra pergunta, Rildo. Essa situação, eu falava agora com o Igor, inclusive, sobre essa percepção em São Paulo, né? Mas é uma percepção no Brasil todo de que a população LGBT sofreu muito nesse momento de pandemia, né? De ter que voltar, às vezes, para casa,
de ter que lidar com parentes preconceituosos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Eu sei que o Leões do Norte tem uma atuação muito forte em Pernambuco, né? Aí em Recife, como você coloca. Qual é a realidade dessas pessoas aí? Traz um pouquinho desse relato para a gente. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente uma realidade que a gente já desconfiava, né? Já tinha certeza, mas ela escancarou isso para a gente, de que o lar, que a casa, a família, que para a população heterossexual é lugar de aconchego e de proteção, para a população LGBT, tantas vezes não é. Então, se por um lado as medidas sanitárias elas vêm no sentido fica em casa, que a gente, obviamente, tem que ficar em casa, a gente precisa pensar na saúde coletiva, mas para a população LGBT o ficar em casa não é simples, não é tranquilo, não é muito fácil de lidar com isso, porque é nesse espaço que a população LGBT sofre as primeiras violências, é nesse espaço onde as violações de direitos elas, com relação à orientação sexual e identidade de gênero acontecem, né? Então, nós estamos agora acompanhando um caso aqui em Recife, né, semana passada, de uma trans que foi queimada, né? Ela foi ateado fogo nela, ela estava em situação de rua, exatamente, não porque ela não tenha família, mas exatamente porque essa família não acolheu, essa família expulsou ela de casa. Então, a casa não é lugar de aconchego, a rua muito menos, né? Então, fica nessa sinuca de bico. O caso dessa transexual ilustra muito, às vésperas do Dia do Orgulho, nós nos deparamos com essa ingrata surpresa, né? Que vem no sentido de nos chamar mais atenção para... Deixa eu te perguntar uma coisa, inclusive, deixa eu te interromper. Esse caso é realmente uma tragédia, foi repercutido muito, e as pessoas estão perguntando para a gente se você tem notícias sobre esse caso, sobre a situação. Eu queria que você trouxesse para a gente, muita gente perguntando aqui no nosso chat. Uhum. Então, a gente tem acompanhado o caso de perto, ela já teve um dos braços amputados, foram queimaduras de terceiro grau, enfim. Os médicos ontem, no boletim médico de ontem à tarde, ela apresentava uma melhora, já tinha com a possibilidade hoje de sair da UTI, de ir para a enfermaria. Ela tinha sido entubada, mas o médico disse que era um procedimento normal, por conta do fogo, da respiração, né? Mas depois ela foi extubada e está respirando já normalmente, mas já teve um membro, né, o braço esquerdo amputado, e hoje eles vão fazer agora, no final da tarde, uma nova avaliação médica para ver se nem outro membro vai precisar ser amputado, mas a situação dela ainda é grave, né? Ainda requer muito, muito cuidado, e agora, depois que o caso tomou essa repercussão grande, aqui o poder público está acompanhando de perto, né? Porque é preciso que aconteça uma coisa dessa para que a gente seja visível aos olhos do poder público, né? Então, a pandemia ela tem trazido muito essa situação de escancarar as violências intrafamiliares, e também o aplicar as denúncias que nós recebemos, elas dizem isso. Muitas vezes a pessoa registrou lá e disse, olha, na verdade não é nenhuma denúncia que eu quero fazer, na verdade eu queria conversar com alguém, um pedido de socorro. Então, um resultado da pandemia é o adoecimento da população, da saúde mental da população LGBT, né? Então, os casos de depressão, de tentativa de suicídios, eles aumentaram significativamente. Então, as pessoas muitas vezes baixam um aplicativo e lá querem apenas conversar, querem apenas desabafar, ter alguém para contar suas histórias. Nós recebemos uma denúncia agora essa semana de uma adolescente, ela é trans, 15 anos, está descobrindo a sexualidade e já está nesse processo de transição. Imagine você, ela mora no interior de Pernambuco, na zona rural, né, um caso bem emblemático, e ela soube do aplicativo, baixou o aplicativo e disse, olha, eu preciso conversar com alguém porque minha família não me entende, o meu tio, ele me espanca, os meus primos, eles me violentam de todas as formas, e, né, eu não tenho ninguém por mim. Então, foi uma denúncia que nos partiu o coração, e que de imediato a gente entrou em contato para dizer, não, olha, você não está sozinha, nós estamos aqui para lhe ajudar, a gente, né? Porque acho que o aplicativo tem sido o luz do fim do túnel, das pessoas pensarem, eu não tenho uma família, não tenho amigos, aqui na minha comunidade, na zona rural, não tem ninguém que me entenda, então se eu sou o patinho feio da história, eu não tenho ninguém por mim, preciso de socorro. Muitas vezes elas
por não terem nenhuma alternativa, aí vem a depressão, vem as tentativas de suicídio, e esse é um caso que chegou essa semana que nos chamou a atenção. Essa rede de apoio, que é tão importante, né? Eu também vou repercutir agora com o Igor, como uma das grandes reclamações das pessoas, da população LGBT, é nesse momento não ter essa rede de apoio em momento de pandemia. Então, acho que o aplicativo também cumpre esse papel, né? Que ferramenta importante. Parabéns para vocês pelo desenvolvimento desse projeto e que está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Mas deixa eu trazer a Adriana aqui para a nossa conversa também. Adriana, o fundo, inclusive, tem nesse momento, em andamento, esse primeiro edital inteiramente dedicado a essa população LGBTQIA+, né? E são, nesses 15 anos do fundo, esse é o primeiro que é inteiramente dedicado a essa população. Por que construir um edital para essa causa? Eu acho que o momento, inclusive o Rildo já deixa aqui bastante evidente para a gente, a importância do momento ser esse. Mas por que ser para essa população em específico? Explica para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Rildo. Bom, na verdade, esse é o primeiro edital específico com a temática LGBTQIA+, mas essa é uma temática que está conosco desde a fundação do fundo, né? A gente conta ainda, né? Mas desde o início com o edital geral, e ele cobre 13 temáticas diferentes. Então, na área dos direitos humanos, e a temática LGBTQIA+, sempre foi uma temática que apareceu muito forte no edital geral. Então, já faz algum tempo, o Rildo mesmo é parceiro do fundo aí, através de grupos diferentes, já acho que é o terceiro apoio, se eu não me engano. Então, a gente vem apoiando essa temática através de outras iniciativas dentro do fundo, de outros apoios. Uma outra questão importante é que a temática LGBTQIA+, ela acaba aparecendo em outros editais nossos, por ser no seu viés interseccional. Então, no edital contra o racismo, acaba aparecendo alguns projetos com a temática LGBTQIA+, para o povo negro, enfim, de litigância estratégica, enfim, todos os nossos editais, essa temática aparece, mas não dessa forma pura como foi nesse edital que para o qual nós selecionamos agora, né, que já fechou e os grupos já estão desenvolvendo seus projetos, né. A escolha das temáticas, né, os apoios que o fundo dá através do edital geral e de todos os outros editais, essa é uma construção que é feita como resposta das demandas do campo, né. Então, essa temática LGBTQIA+, por mais que já fizesse parte dos nossos apoios, ela vem aparecendo com mais força e vem sendo uma demanda do nosso conselho, dos nossos parceiros, que ela aparecesse com mais força. Então, foi por isso que a gente agora desenvolveu esse edital exclusivamente LGBTQIA+. Você falou que esse edital já fechou, né? Mas há perspectiva de vocês abrirem outros no futuro específico para esse público? A gente não tem ainda, essa é uma parceria que está iniciando agora, né? Então a gente não tem como saber se ela se prolonga para além do prazo dela normal, mas como esse tema vem aparecendo com muita força, é uma possibilidade. De qualquer maneira, é isso, a gente recebe quaisquer propostas e projetos dessa temática nos nossos outros editais. Eu sugiro que fique todo mundo ligado aí nas aberturas de chamadas públicas que o Fundo Brasil vem fazendo. Rildo, Adriana, agradeço demais a participação de vocês aqui. Rildo, muito obrigada mais uma vez pela participação. É um relato importantíssimo que você traz aqui para a gente. Quero parabenizá-lo mais uma vez pela criação desse aplicativo, que, como você coloca, tem feito a diferença na vida de tanta gente, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu? Um beijo grande para vocês. Beijo. Esses foram o Rildo Veras, que é coordenador do movimento gay Leões do Norte, que tem essa atuação bastante forte ali em Pernambuco, como o Rildo falava pra gente, e a Adriana Guimarães, que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aliás, eu tenho o site do Fundo Brasil aqui, se vocês quiserem entrar, coloque aqui pra gente, fundobrasil.org.br. Lá tem tudo certinho, todos os editais que estão abertos, que já fecharam, mas tem os projetos contemplados. É bem interessante para a gente ficar atento sobre as movimentações dos movimentos populares, dessas organizações que lutam pelos direitos humanos, pela efetivação de direitos. Então é bastante importante. E você pode também fazer doação para o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Fundo Brasil, que daí recolhe todas essas doações e, claro, depois distribui para esses projetos incríveis, como é o do Rildo, que o Rildo traz aqui para a gente, esse aplicativo agora. Fiquei bastante comovida com esse relato que ele trouxe,
porque é isso, para quem não tem essa rede de apoio, ter um canal de comunicação é muito importante.